a todos os que nos ouvem em mais essa oportunidade aqui no nosso reunião de conexão bíblica. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente. Isto segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Começamos hoje com esta oração, que é do comecinho da Carta dos Gálatas, né? Porque justamente nós vamos falar desse tema que está aí na tela, obstáculos. Obstáculos a quê? Aos frutos do Espírito, ao cumprimento do mandamento de Cristo. Obstáculo para o crescimento do cristão, porque ele deve produzir os frutos, isso que o agricultor quer, lembra de tudo que nós falamos até hoje. Vimos muitos recursos, muitas regras que envolvem esse processo, quer dizer, os métodos desse processo, mas agora deixamos essas duas reuniões finais aí para falar sobre as dificuldades e os empecilhos, tá? Então vamos começar hoje. Bom, obstáculos ao cumprimento do mandamento do amor, né? O maior deles é essa crise de impiedade, né? Ela vai levar ao esfriamento da fé e do amor. Isso é algo que vai acontecendo ao longo da história da humanidade, né? Particularmente depois da vinda de Cristo, porque Ele é que estabeleceu o Evangelho, a boa notícia, e que é algo que tem que perseverar até um determinado tempo, até que sejam gerados os filhos de Deus. Ao longo desse tempo existe uma tendência ao esfriamento da fé e do amor, e isso Jesus falou, está aí na tela, né? Vamos ver aí. Mateus 24, versículo 11 e 12, Jesus estava dizendo, esse é o sermão profético, ele está falando das coisas que viriam, muitos anos depois da sua presença aqui nesse mundo, né, como homem. Então ele disse, irão levantar-se falsos profetas e seduzirão a muitos, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então tem três aspectos aí. Vão acontecer falsos ensinamentos que seduzirão as pessoas. Isso vai gerar um progresso crescente da impiedade, da iniquidade. E o resultado? Mais dificuldade de se cultivar o amor. A caridade e o amor tendem a esfriar. Isso olhando de modo abrangente no mundo. Em Lucas 18:8, ele vai reafirmar, e isso é parte de um ensinamento que ele estava dando aos discípulos, falando sobre a mulher que buscava justiça com o juiz iníquo, né? E no final ele disse assim, Deus sim, esse fará justiça, digo-vos que em breve ele lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Esta palavra dá a entender que existe essa tendência, o esfriamento da fé, né? Existe uma tendência lá para, à medida que se aproxima a vinda de Cristo, é porque a fé, ela vai ter cumprido o seu papel sobre a terra e os homens vão acabar se afastando da fé, né? Então, isso é uma tendência. E, portanto, um obstáculo que nós precisamos ter consciência. Por que nós estamos falando de tudo isso hoje, né? Parece até uma coisa que esmorece um pouco o ânimo, né? Mas, na verdade, nós precisamos saber dessas coisas, porque nós estamos mergulhados em um engano. Nesse mesmo sermão da montanha, profético, Jesus alertou, cuidai para que ninguém vos engane. Se até hoje nós falamos da obra do Espírito e de tudo que ele pode realizar em nós, é lógico, com a nossa interação, com a nossa perseverança, com tudo aquilo, agora vamos falar
das coisas que estão aí à nossa volta tentando impedir isso. E a gente precisa saber como atua esse agente de oposição, que é o próprio Satanás, através do sistema mundo, né? Então, vamos continuando. Tem dois textos de Paulo para Timóteo, que mostram muito situações, e quando a gente lê o texto, você vai ver que boa parte delas estão se cumprindo no nosso tempo, né? Mas por que Paulo estava falando para Timóteo? Paulo, desculpa, estava falando para Timóteo. Porque ele estava vendo que ele já estava idoso, que ele ia embora, ele já tinha também recebido pelo Espírito a firme a informação de sua partida, que ele ia ser imolado, né? E, portanto, ele queria deixar instruções para Timóteo diante da situação que viria. E, nesse momento, ele fala sobre a inspiração do Espírito, de algo talvez que fosse além de Timóteo, mas que também sempre serve para todos aqueles que estão nessa luta, na luta pela divulgação do Evangelho e pelo crescimento da fé, né? Então, vamos ler Timóteo 3, de 1 a 5. Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Segunda carta. Então vem essa frase. Estava falando para Timóteo. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. E aí ele está falando realmente para o nosso tempo. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Bom, tem adjetivo aí para escolher à vontade, né, de todo tipo. Mas só que ele está mostrando que isso é uma tendência que vai começar a querer envolver as pessoas, né? E para que surjam aqueles que acolham essa tendência e vão se crescendo em quantidade, né? Mas aí vem uma frase importante: ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Essa aparência de piedade a gente vê hoje em toda parte. É a ética do mundo. É aquilo que o mundo está defendendo como sendo justo, como sendo certo, e que por trás tem raízes de impiedade, ou seja, raízes de valores opostos aos valores de Deus, tá? E aí ele termina dizendo: ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Então, vamos ler o outro, que no outro aí, então, tem outros aspectos para a gente verificar. Não, mas aí, acho que é outra carta, não é? Essa é mesmo? Vamos lá. Qual que são os versículos? De 1 a 8. Exatamente. Então, vamos lá. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Está falando para Timóteo. Por sua aparição e por seu reino. Então está exortando Timóteo. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência, com paciência, porque vai precisar perseverança e empenho em instruir, porque virá o tempo, e agora prestem atenção, né, em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Vão recusar a ouvir, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Bom, e se atirarão às fábulas.
Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante de minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo do juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, a sua segunda volta. Então vocês estão vendo aqui algo aqui que chama a atenção da gente. Hoje em dia tem especialista para tudo, os homens estão se apoiando muito nessas coisas, né? Ajustarão mestres para si em toda parte. Isso vai cada vez mais gerando compromissos, orientações mais diversas possíveis, e isso vale para conseguir aperfeiçoamento em todas as áreas de esporte, de trabalho, de cultura. Então, aquilo vai virando com uma intensidade tão grande que vai desviando a pessoa do que importa realmente, né? Mas Paulo exortou demais a Timóteo. Ele falou para repreender, ameaçar, exortar, com paciência e empenho em instruir, né? Por quê? Porque ele sentia pelo Espírito Santo que ele estava partindo, e que precisava ficar essa missão, né? Essa missão de pregador do Evangelho, porque existiam forças, tendências fortes contrárias, né? Para atingir a fé e atingir os princípios de Deus. E aí ele termina dizendo aquilo que é importante para nós, combater esse bom combate da fé. Guardar a fé, porque é ela que nos garante o reino. A coroa, o sentido dessa coroa é a posse do reino. E isso para todos que aguardam com amor a aparição de Jesus Cristo. Então estamos vendo que esse tempo, ele vem, né? Está aí bem claro. E ele vem como, né? Vamos para a nossa próxima tela. Eu vou falar de alguns princípios de Deus. Eu vou falar, na verdade, de 3 princípios que são importantíssimos. Que são focos de ataque do adversário. Nós estamos em batalha. Lembre-se da batalha da fé. Esse mundo é uma batalha, né? Enquanto estamos aqui, há uma luta espiritual acontecendo à nossa volta, né? E o foco é o que nós pretendemos mostrar aqui. 3 princípios de Deus. O que é princípio de Deus? Primeiro vamos ler esse texto que está na tela aí. É lá do Evangelho de João, é os primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. É Jesus, né? Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nada que existiria sem a palavra. E a palavra é o Verbo, e ele estava em Deus. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então, o princípio, o Verbo é vida, e essa vida é luz para os homens. A luz veio à terra, resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E é exatamente isso que é o perigo. Nós não compreendermos a luz, né? Então nós temos que olhar para esses princípios. E é por isso que eu destaquei 3 princípios que são fundamentais para a vida se manifestar, que são luz para nós. Vamos ver o primeiro deles. O primeiro princípio, e o princípio está relacionado à criação, lá no começo, certo? E, portanto, é algo que vem de Deus, porque só Ele criou e nada foi feito sem Ele. Então, o primeiro princípio é o da liberdade. Mas é o da liberdade, tem um X aí, e a fé, né? Por quê? Porque Deus fez o homem livre com um propósito. O propósito que torna o princípio da liberdade muito bom é a perspectiva da fé.
né? Nós vamos entender, porque liberdade é uma coisa. Agora, liberdade na perspectiva da fé é uma liberdade plena, né? Vamos entender isso, está difícil de eu explicar assim. Lá em Eclesiastes, capítulo 15, nos 2 versículos aí de 14 a 18, aliás, ele explica, ele fala sobre esse princípio. Está dizendo assim: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e preceitos. Bom, então o homem tem liberdade de escolha, o seu próprio juízo, né? Se quiserdes guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, os mandamentos são os mandamentos de Deus, eles te guardarão, estes mandamentos te guardarão. E aí ele esclarece: ele pôs diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que desejares, você é livre, certo? A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem, o que ele escolher, isso lhe será dado. Então esse é um princípio. Deus no princípio criou o homem assim, porém ele quer algo, ele quer que ele se volte para os mandamentos de Deus. Isso está desde o princípio. Adão já tinha um mandamento. Ele é o primeiro homem, ele é o que dá testemunho para nós de que Deus deu a liberdade a ele e logo em seguida o mandamento, né? Vamos ver o outro texto sobre esse mesmo princípio. Está lá em João 8, de 30 a 36. Teve uma ocasião em que Jesus estava pregando diversos ensinamentos. E quando ele pregava assim com uma sabedoria tão intensa que muitas pessoas acreditavam, viam nele algo grandioso, né? Então, ele tendo proferido aquelas palavras naquele momento, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que neles creram. Então, ele se dirigiu aos judeus que neles creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Isso gerou uma dúvida entre os judeus que estavam ouvindo e que tinham acreditado nele por causa das palavras de sabedoria que ele tinha dito. E replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, estamos entendendo aí que a liberdade dada ao homem, ela tem uma perspectiva. Deus deu a liberdade, mas espera que o homem procure o mandamento, o verbo dele, a palavra. Se o homem, no exercício da sua liberdade, procurar permanecer nessa palavra, então essa liberdade vai se tornando verdadeira. E foi a causa da queda do homem, porque quando na liberdade o homem escolheu ouvir Satanás e não o verbo, ele então cometeu ele caiu e tornou-se escravo. Foi o que aconteceu. Aquilo que aconteceu com Adão, hoje pode estar acontecendo com nós mesmos, né? A gente também tem a palavra, tem o evangelho e tem a liberdade. Cabe a nós perseverar nessa palavra, ir nessa direção. Mas o que o mundo faz para alcançarmos e sermos verdadeiramente livres? Mas o que o mundo faz? Ele prega uma liberdade sem fé. Sabe que essa fé sem liberdade está em todo lugar onde você vai, né? Essa liberdade sem fé, aliás, sem fé. O que o mundo pega é a liberdade de ser feliz. Você deve fazer o que der na cabeça, porque isso é que a vida é curta, tem que aproveitar. Então, essa liberdade do mundo vai gerar o quê? Pecado.
gerando pecado, tornou-se escravo. Tá? Perdeu a liberdade por si mesmo, deu a liberdade de graça. Né? O poder de decisão vai acabar pela escravidão do pecado, não tem jeito. Essa é a situação, a gente precisa saber disso. Porque nós vamos ser bombardeados, arma guerra, bombas caindo, tentando levar você para a liberdade sem a fé. E a fé destruída e enfraquecida gera escravidão. Vamos para o próximo princípio. Outro princípio extremamente atingido, e é princípio, é de Deus, é lá do começo. Tudo que Deus fez era bom e ele viu que era muito bom. Vamos deixar claro a aliança do matrimônio. Esse é princípio de Deus. Né? Então vamos ver os textos que reforçam isso. Os fariseus vieram perguntar, para Jesus, e para pôr à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Como que eles estavam pondo à prova aí Jesus? Porque a lei permitia o divórcio, né? Mas eles queriam ver o que Jesus ia falar sobre isso. Se ele ia falar, não, o homem não pode. Então eles iam ver que estavam pondo ele uma sinuca, ele vai ter que ir contra a lei. Respondeu-lhe Jesus, não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher? E olha, fez o homem e a mulher. Então, isso é um princípio. Ele fez homem e mulher. Lá no começo, no princípio, fez o homem e a mulher. Já é um princípio que está embutido aí na questão do matrimônio. Fez homem e homem para ter aliança. Nem mulher e mulher para ter aliança. É homem e mulher. E disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. E quando eles replicaram, aí eu estou acrescentando só para lembrar, que a lei permitia, ele falou, isso era por causa da dureza do coração. Mas agora que vinha Jesus para substituir essa dureza do coração pela presença do Espírito, então tinha que voltar ao princípio. E o princípio é esse. O princípio é esse. O homem se unirá à sua mulher e os dois se formarão uma só carne. E não tem quebra, porque é aliança. Mas vamos entender melhor essa aliança do matrimônio no próximo texto que é referente a esse mesmo princípio. Lá em Efésios 5, 21 a 33, vai falar do quê? Lembra que nós estudamos aliança? É importante ter esses conceitos na cabeça. Né? A aliança é sempre assim. Existe uma promessa e existe uma condição. Uma condição. Então, no matrimônio também existe a promessa e a condição. Tá? Vai ter que ter essa mesma situação. Então, isso é uma coisa da aliança. Para a gente estar no matrimônio conforme os princípios de Deus, vamos ter que entender isso aí. Acho que é bom a gente ler o texto, depois a gente volta na tela. Então, é Efésios 5, de 21 a 33. Vamos abrir lá. Efésios 5, de 21 a 33. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Ele estava falando para a igreja. Depois ele disse assim, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres submissas a seus maridos, as mulheres aos seus maridos. Daí vem a exortação para o marido. Marido, amai vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher,
ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e trata como Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um ame a mulher como a si mesmo e a mulher respeite seu marido. Vamos voltar lá na tela. Então está o texto completo aí. Ali está expressa a nova aliança. O homem, que é cabeça dessa aliança, lembra do ensinamento, e a mulher é corpo dessa aliança. Portanto, o cabeça da aliança se propõe. Propõe o quê? Uma promessa. Ele propõe cuidar, amar a mulher. Ele propõe amá-la, a mulher. E essa é a parte do homem na aliança. Amar a mulher não significa só um sentimento. Ele vai cuidar dela, vai dar todas as condições para ela, vai dar o próprio nome, vai defendê-la. Por isso que o homem era uma defesa desde o início para a mulher, né? Vai resguardar a mulher. Então, esse amor do tipo de Cristo é promessa na aliança. Mas qual é a condição para que ela viva esse propósito, essa promessa da parte do marido? É que ela seja submissa ao marido. Essa é a condição. Então, esse é o princípio do matrimônio da parte do Senhor. Isso aqui, as pessoas falam, nossa, mas isso hoje em dia soa como um palavrão, né? Submisso, que palavra horrível, não existe. Ninguém quer ser submisso mais no mundo. Pois saiba que Cristo foi submisso e submisso até a morte de cruz. E é isso que nos salvou, né? Então, isso é grande virtude aos olhos de Deus. Grande virtude, né? Então, a aliança do matrimônio é fundamentada nessa promessa de receber todo o cuidado, todo o amparo do marido e da mulher ser submissa ao marido. Por que será que precisa ser assim? Por causa que, qual é a razão desse princípio de Deus do matrimônio? Qual é essa razão? No início, Deus precisava que o homem se multiplicasse sobre a terra. E deveria multiplicar-se num ambiente adequado, porque tinha em vista o sistema da família para manter-se unido a Deus. A família é importante. A família que está estruturada na aliança do matrimônio, conforme o princípio de Deus, é muito mais favorável, porque a criança já vai sendo cuidada pela mãe, vai sendo assistida, vai sendo presente, o marido vai dando as condições, e tudo isso funciona perfeitamente. É por isso que no princípio era bom e era muito bom, né? Agora, o cuidado é os artifícios que vêm para atingir e destruir a família. Um deles é querer dizer que o homem é igual à mulher. Não é igual, pessoal. Não é. É diferente fisicamente, é diferente interiormente, né? E precisa dessa diferença no matrimônio. Ressalva, importante, prestem atenção. Diante de Deus, a mulher e o homem são iguais. São iguais, diante de Deus são. O propósito para a mulher é igualzinho o propósito para o homem. Os dois estão nesse mundo com um propósito só, que é Cristo em vós e a esperança da glória. É isso que ele quer, tanto para a mulher como para o homem. Porém, na aliança do matrimônio, cujo propósito seja gerar filhos, e esses filhos terem um ambiente propício para pertencerem também ao plano de Deus, nesse propósito existe uma aliança de vida, e essa aliança de vida exige essas condições. Qualquer outra condição desfaz isso, destrói a família e, portanto, gera aquela situação que nós vimos lá no início, de descrença, de falta de fé, de iniquidade crescente, tá? Então, vimos aí o segundo princípio. Vamos ver o terceiro. Esqueci de falar aqui o texto. O grande mistério é a criação da mulher. Está lá no texto de Paulo, né? Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. É que essa figura do matrimônio é
paralela à condição de Cristo para a igreja. Vocês já ouviram falar muito que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e que a união entre os dois é que gera os filhos de Deus, e, portanto, existe um paralelo aí. Mas existe uma situação até mais interessante, que é o modo como a mulher foi criada. Nós não vamos falar disso hoje, que estenderia, mas talvez na próxima reunião a gente vai conseguir chegar nesse ponto aí. Tratar desse mistério que é interessante. Vamos para a próxima tela. O terceiro princípio muito atacado, né? Nós estamos vendo aí coisas que são importantes, porque Deus criou e era bom, e que aos poucos vem relaxando, vem amolecendo, né? vem sendo atacado com condições para desfazer esses propósitos iniciais de Deus. A santificação, que na verdade é separação. Vamos ver como ela estava desde o princípio. Então, está lá, nós falamos dos três princípios até aqui. O terceiro, que é esse da santificação, ele está lá, como todos os outros dois, né? Isso que eu queria dizer, como todos os outros dois, eles estavam no propósito de Deus, lá no comecinho. E como que acontece esse da santificação lá no começo? Aí tem o texto lá de Gênesis, né? Capítulo 2, de 7 a 8, está falando do homem. É o capítulo 2, né? Versículos de 7 a 8. Deus formou o homem, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Então, esse formar o homem do barro é o homem veio da terra, veio do barro. A vida do homem foi forjada a partir dos elementos lá, fluidos, mais a luz, mais a umidade, mais os elementos líquidos, e ali começou o processo de vida. Esse processo de vida que começou lá atrás, né, foi sendo conformado até chegar ao ponto em que Deus pegou aquele corpo humano, né, inspirou-lhe nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Exatamente na sequência, no versículo seguinte, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente. E colocou o homem que havia criado, colocou lá nesse jardim. O que significa isso? O ambiente, esse ambiente do barro que se desenvolveu, que gerou, que ao longo do tempo, nós vamos falar disso na próxima reunião, esse ambiente em que o homem foi formado, Deus tirou ele dali, separou ele, esse homem agora eu vou separar. Eu vou colocar num outro lugar que é chamado Jardim do Éden. E nesse lugar o homem vai ter a liberdade, aquele primeiro princípio lá, mas vai estar ali em meio à atuação de forças importantíssimas para o homem. Uma de transformação, para que ele vá se conformando à natureza de Deus, e outra de oposição. Ele estava ali nessa condição e tinha liberdade de escolha, mas a perspectiva de Deus era que ele cresce na palavra de Deus, né? Então o homem foi colocado lá para ser santificado, ali era o ambiente. O Jardim do Éden era um ambiente de santificação. É a mesma condição que hoje nós vivemos como quando aceitamos Jesus. Entramos num ambiente de santificação, que é a presença do Espírito Santo em nós. Então isso foi feito lá no princípio. E Deus deu liberdade de escolha para Adão, e isso era bom, era justo, e deu para ele o preceito. E ele deveria crer nesse preceito, e não na insinuação contrária. Adão e Eva, nessa época, Deus fez Eva a partir de Adão. E os dois eram livres. E os dois tinham esse confronto. O Espírito de Deus e o Espírito de Satanás, né? Ali houve a quebra daquele primeiro preceito lá, que era da liberdade. Ele escolheu sem a fé, ele foi pelo caminho da descrença na palavra de Deus, e portanto quebrou aquela condição
Quebrou o segundo também, que era o da aliança, né? Porque prefigurava uma aliança, né? Esse mandamento com a promessa de vida. Se ele não comesse do fruto, ele viveria. Se comesse, morreria. Né? É o oposto. Então ali já havia um princípio também de aliança. E Adão quebrou esse princípio e, portanto, foi impedido de viver a santificação. Né? O terceiro princípio. Então, ser separado, pessoal, vocês têm que saber, isso aqui é uma coisa importante. Nós temos que saber, eu tenho que saber. Ser separado, ou seja, estar em processo de santificação, é totalmente necessário para o Evangelho de Deus. Tanto é que Adão precisava ir para lá, teve a queda, mas nós estamos voltando para lá na medida que cremos em Jesus Cristo, o novo Adão. Então, é necessário estar separado. Atenção, compromissos com o mundo são hoje em dia cada vez mais intensos. Então é muito difícil hoje você estar separado. A tendência é ficar meio compromissado com o mundo, continuamente. O mundo vai intensificar isso e cada vez vai intensificar mais. Um plano extremamente eficiente. Já deu certo lá no passado com Adão, e tem que dar de novo. Ele está com essa intenção firme, né? Como está no mundo sem pertencer ao mundo? Tem 3 interrogações aí, porque essa é a grande pergunta. E isso é até um tema, talvez, para a gente discutir futuramente, mas a gente vai falar sobre isso agora, daqui para frente. Né? Como é que esses princípios são atacados? Né? Escândalos é um método de atacar os princípios. Os escândalos são as bombas que eu falei, que iam cair. Né? Você já ouviu falar de escândalo? E teve escândalo em toda a história da humanidade. Né? Escândalo é quando acontece algo que sai fora das regras normais. Aquilo que é uma regra aceita e atuante, de repente vem alguém e se opõe à regra. Ele começa o escândalo. Né? A Bíblia é um livro de princípios. Os princípios são de Deus e os costumes são dos homens. Os costumes são as regras, baseadas em princípios. Mas é do homem. E, portanto, depende do tempo e do lugar. O escândalo é uma ofensa a um costume que está fundamentado em um princípio de Deus. Então, toda vez que uma regra, que é eventualmente fundamentada em um princípio de Deus, é quebrada, essa regra, que portanto é uma ação, uma atitude, é uma prática, essa prática contrária é um escândalo. E a prática atuante na direção da regra seria um testemunho da importância do princípio. Né? E cada vez que ela é quebrada, vai relaxando o princípio vai relaxando. Isso aconteceu muitas vezes, né, em toda a história da humanidade. Vamos ver como é que esses princípios, como é que esses escândalos são vistos aos olhos de Deus. Em Lucas 17, 1 e 2, Jesus diz assim: Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos. Já começa com a frase: isso vai acontecer, pode ter certeza. Mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar, do que levar para o mal um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Então, o princípio pode fazer as pessoas se perderem, e é isso que nós estamos estudando. Né? Vamos ver um outro texto que também fala sobre isso. Jesus mesmo falando sobre os escândalos. Né? Quebra de princípios. Então, Mateus 18, 6 a 9. Está aí na tela. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um menino e lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Ele repete aqui, aquilo que era impossível lá, que é inevitável. Mas ai do homem que os causa. E aí ele fala para nós: por isso, se sua mão ou seu pé te fizer cair em pecado, corta-os, lança para longe de ti.
É melhor para ti entrar na vida coxo ou manco do que tendo 2 pés e 2 mãos seres lançado no fogo eterno. Então vamos entender só esse pedacinho um pouco mais. Aí. Se sua mão, o fazer, ou seu pé, o lugar onde você vai, é causa de escândalo e pode arrastar outros com você, então corta fora, arranca, porque isso é causa de condenação grave, né? Se teu olho te leva ao pecado, se você está olhando coisas que ele faz entrar o pecado em você, é melhor arrancar o olho e lançar fora. É lógico que ele está falando isso, é você se recusar àquilo, tomar decisões contra aquilo. Porque é melhor para ti entrares na vida cego do que com o olho ser jogado com os 2 olhos no fogo da gema, né? Então, escândalos são essas situações, né, que vêm contra os princípios de Deus. Vamos ver como que age agora nesse mundo os escândalos para quebrar esses princípios, né? Costumes fundamentados em princípios podem passar com o tempo. E passam mesmo, já passou, vocês vão ver. O tempo dos nossos bisavós, os costumes, tinham talvez bastante costumes fundamentados nos ensinamentos bíblicos, que ao longo do tempo foram relaxados, né? Então, eles passam com o tempo. Porém, o princípio permanece. O princípio, cuidado, não muda. Não convém voltar a um costume que foi abolido. Nem adianta. Já foi abolido, não adianta. Foi escândalo usar um biquíni porque é uma coisa da carne, porque foi, hoje não é escândalo. Não adianta voltar aqui. Foi um escândalo mulher vestir que nem o homem. Foi porque ofendia o princípio de que homem é homem e mulher é mulher, né? Hoje não é mais, não precisa pôr, tem a roupa, calça comprida, essas coisas que eu estou falando, entendeu? Esse era o escândalo que veio ali, parecia uma coisa, chamava atenção na época, hoje não chama, parece uma coisa simples, boba, mas o princípio não mudou, tá? O que está por trás não muda. Então, não convém voltar a um costume que foi abolido, mas convém sim manter-se nos princípios de Deus, porque esses são irrevogáveis. Irrevogáveis esses princípios que nós vimos, esses 3 são irrevogáveis, né? Vamos ver um exemplo disso, está lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 16. 2 a 16 era sobre o uso de véu na igreja. Ele vai falar coisas aí que parecem chocantes, mas a gente entendendo agora sobre essa visão, vai saber qual era a importância disso, né? Começa no versículo 2, né? Eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais minhas instruções como as transmiti. Mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é Cristo. O Senhor da mulher é o homem, e o Senhor de Cristo é Deus. Então, aí Paulo está dizendo que segundo a criação de Deus, existe uma hierarquia. Abaixo de Deus tem Jesus, abaixo de Jesus tem o homem, e abaixo do homem tem a mulher. Essa hierarquia é princípio de Deus. E aí ele começa a falar, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça falta a respeito ao seu Senhor, porque é como se tivesse rapado. Se uma mulher não se cobre com o véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e esplendor de Deus, e a mulher é reflexo do homem. E ele explica o porquê. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. É aqui a criação da mulher, aquela história que eu falei, né? Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem, que é o processo da aliança. Foi assim que foi feito, o princípio é assim. Por isso, a mulher deve trazer o sinal de submissão sobre a cabeça por causa dos anjos. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe, nem a mulher. Sem a mulher, nem a mulher sem o homem.
Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher e ambos vêm de Deus. É aquilo que eu tinha falado. O homem e a mulher individualmente são iguais para Deus. Porém, ele está tratando aqui da mulher aqui no mundo, no relacionamento com o homem. Tá? Julgai por vós mesmos. É decente a uma mulher reze a Deus sem estar coberta com o véu? A própria natureza nos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido. Ao passo que é uma glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Fazemos estas advertências, e não posso... Não, é aqui, até aqui que importa. Né? Então, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Então, vamos entender um pouquinho disso. Veja só. Ao colocar a palavra costume aí, esse texto se esclarece. O que ele falou sobre o homem e a mulher é o princípio de Deus, certo? O que ele falou sobre o véu, ele está falando de um costume. Ele está falando de um costume que apontava para um princípio. Era um sinal de que a mulher estava ali com o marido e ela era submissa, era um sinal. É óbvio que há muito tempo caiu esse costume. E hoje, não vamos falar, não, olha, ele está pregando que tem que ir lá, a mulher tem que ir com véu lá na igreja. Não adianta, isso vai ser escândalo a mulher ir com véu hoje na igreja, ao contrário, certo? Não é para ir. Porém, o princípio não mudou. E Satanás quer quebrar mesmo, é o princípio. E isso é que ele tem feito, porque cair o véu, cair a roupa, deixar todos aqueles escândalos que aconteceram, o que ele queria é chegar no final e falar, não, a mulher é igual ao homem. E o homem é igual à mulher, e por isso começa a ter a questão de gênero, e começa a ter todas essas distorções que estão acontecendo na nossa sociedade. Então nós vemos aí como é que age o escândalo. Vamos ver agora os meios do sistema mundo de atingir esses princípios. Vamos acelerar aqui para a gente chegar até o final do tema de hoje. Veículos usados por Satanás para estimular escândalos e atingir os 3 princípios. São o seguinte, por exemplo, vamos falar de um processo de comunicação que foi crescente, né? O homem começou a se comunicar e de repente, ele aprendeu a escrita, né? E talvez até primeiro veio a música, depois a escrita, mas eu sei que existe a literatura, existe a música, depois veio o teatro, e do teatro evoluiu para o cinema para a televisão para hoje a internet, né, a rede mundial, e por fim o celular, que é esse sistema individual que está junto da pessoa. Todo esse sistema aí de comunicação, ele pode e é muito usado para atingir princípios. E quais são os focos? Aí isso é fácil de ver, você já sabe mais do que nós sabemos todos juntos o que acontece. O foco é divulgar adultério, estímulos aos pecados da carne de toda sorte, liberdade de escolha de gênero é pregada agora, você nasce, você deve... Até na escola estão pregando isso, né? Violência de todo tipo, idolatrias, igualdade de sexos. Pessoal, a gente precisa dessas coisas aí. Precisa de literatura, de música, não é para ficar... Você não vai ficar excluído de tudo isso, né? Mas cuidado! Como que você está usando o seu tempo livre? E o tempo livre, às vezes, vai para esse caminho. Porém, esteja alerta. Consiga discernir essas coisas e consiga ver ali se aquilo está infiltrando em você, se é causa de escândalo, corta, né? Porque o Espírito Santo dentro de nós pode dar esse sinal e pode nos orientar, né? Vamos ver outros veículos e coisas importantes. Próxima tela. Já mudou. Caramba. Vamos lá. Veículos, a instrução escolar, a instrução profissional e trabalho em geral, o trabalho, ou seja, tudo que a gente precisa para realizar as nossas atividades nesse mundo, precisamos de instrução para realizar a atividade.
tanto aquela de formação escolar quanto a profissional propriamente dita, e precisamos realizar o trabalho. Mas isso, sabe qual é o foco que ele procura por meio destas coisas que são necessárias? Ele procura atingir a fé. E ele faz isso com um comprometimento excessivo e também com interesses egoístas. São pregados nessas, principalmente na formação profissional, né? O trabalho passa a ser algo que vai tomar todo o seu tempo ou que vai exigir de você uma dedicação total, né? E a ponto de não sobrar tempo para você tratar das coisas eternas e que edificam a fé. Então ele tem uma tendência de esmorecimento e descrença, e de um comprometimento excessivo que leva a esse comprometimento. É como se você estivesse perdendo aquele tempo de separação, né? E, portanto, você vai se envolvendo com o sistema mundo, e estímulos à entrega total aos compromissos. Eu pus uma frase aí: se prostrado me adorares, você vai lembrar dela. Nós precisamos do trabalho, precisamos da instrução, precisamos dessas coisas para a nossa vida aqui, porém, quando Satanás tentou Jesus, e isso é tipo das tentações que haveriam de existir na história da humanidade, ele levou Jesus a um alto monte e mostrou a glória do mundo, que você consegue com o seu trabalho, com a profissão, com a sua instrução, com a cultura. Ó, toda essa glória aí eu te dou, se prostrados me adorares. Esse prostrado, é compromissado até o pescoço, você é amarrado nessas coisas a ponto de não sobrar tempo para a verdade, aquilo que interessa. Então, esse é um outro meio, através dessa... Lembra lá que nós lemos? Os homens vão criar mestres para tudo. E isso vai roubando a fé. Vamos em frente. O último meio que a gente separou, o último veículo usado por Satanás para estimular escândalos e atingir os 3 princípios, é a medicina, esportes e lazer. Hoje, muito valorizado, muito valorizado. A medicina, ninguém consegue falar mal da medicina, todo mundo depende. E toda a segurança da pessoa com a qualidade de vida vai depender dessas coisas aí. Medicina, esporte e distração, né? Essas coisas não se opõem eventualmente a Deus diretamente, mas elas buscam, pelo sistema mundo, elas vão sendo distorcidas a ponto de você colocar a sua segurança e a sua satisfação nestas coisas. Então aqui veio o alerta: cuidado, onde está fundamentada a sua segurança? É na medicina? A sua satisfação é no esporte, é no lazer? A paz e a alegria em Deus é a piedade, é o objetivo maior para produzir os frutos. Se isso aqui é a nossa paz e a nossa segurança, aí nós estamos indo realmente para o lado da apostasia, desse afastamento, desse esfriamento que Jesus anunciou. Então, precisamos saber disso. Nós vamos ver que todos esses itens aí, eles são necessários para nós, é o que estamos dizendo aqui. As atividades, todas essas que eu falei, né, desde a primeira lá, em medida, numa determinada medida, é necessário ao homem e podem ser usadas. Contudo, a cada dia é requerido uma crescente atenção para evitar-se as idolatrias e a monotonia do tempo. A idolatria está lá no meio, pessoal, no meio de cada uma daquelas, dos pecados da carne, dos pecados do excesso, de querer, do orgulho, da vaidade. Tudo isso é idolatria, vai colocando o homem nessa condição. E você ficar preso a atividades de modo que aquilo é a tua fonte de vida, você não usar bem o seu tempo, ou usar para coisas que não são de Deus, isso é gastar mal o tempo, né? E o tempo é breve, né? Segundo Coríntios,
capítulo 6, versículo 14 a 18, vai dizer, né? Esse é um texto importante. Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos. Olha lá, diz o Senhor, não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí, pessoal, é a situação que nós precisamos ter um zelo e atenção. Aqueles cuidados que eu falei estão escritos aqui. Cuidado, né? Como conciliar essas coisas? Vamos vendo. Se elas estiverem ofendendo esse tipo de coisa, nós temos que sair fora, separar-se. Vamos ver o que a gente trouxe na sequência aí. O tempo é breve, está bem vermelho aí na tela, né? E vem a pergunta. Tudo bem, estou entendendo, eu preciso cuidar das coisas desse mundo, mas como que é isso? Como que eu faço isso? Essa é a grande pergunta. Como estar no mundo e não pertencer ao mundo? Nós vamos ter pouquíssimos minutos para falar disso. E isso eu acho que é um assunto para você refletir. Esse texto aí que nós pusemos na tela, precisa ler e precisa questionar esse texto. E não vai dar para a gente fazer tudo aqui hoje, né? Mas nós vamos dar só uma penteada aí. Mas essa pergunta cada cristão precisa responder. Porque senão vai acontecer aquilo que a gente estava vendo lá, como Jesus anunciou. Nós vamos enfraquecendo e esmorecendo na fé. E aí vem toda sorte de fraquezas que o mundo acaba interferindo, e o pecado e tudo mais, né? Então vamos ler o texto aí. Quanto ao mais, que cada um viva na condição a qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou. Vamos entender o que é isso. Ele está falando para o cristão. Você foi chamado e estava numa situação qualquer no mundo, permanece ali. Você não tem que sair correndo, agora eu vou parar tudo. Não é assim. Deus vai trabalhar em você no lugar onde você estava. Eras escravo, ele já põe a pior condição. Era escravo, quando Deus te chamou, não te preocupes disso. Mesmo que possas tornar-te livre. Ou seja, vai ter um processo que vai começar a ser dirigido pelo Espírito. E mesmo que você venha a se tornar livre, agora, enquanto você não está, cuida de aproveitar melhor o seu chamado. É assim que você vai caminhar no caminho preparado por Deus. E ele vai falando, estás casado? Não procure desligar-te. Não está casado? Aí vem uma frase que é até escandalosa, é um escândalo para nós, né? Não procures mulher, mas se queres casar, não pecas. Então ele fala, ó, eu aconselho, nem procure casar. Ele acha que agora, depois de Cristo, o casamento já não é mais fundamental. Porque gerar filhos agora não é mais na carne, agora é importante também gerar no espírito. E como essa é prioridade, então agora o cuidado seria esse. Mas se quiser casar, não é pecado. Porque ele está dando um monte de orientação, o texto completo deve ser lido lá, né? Irmãos, o tempo é breve, e é esse tempo que nós temos, é essa vidinha aqui. O que importa, e aí ele vai dar a resposta a essa pergunta aqui, ó, da tela. Como estar no mundo sem pertencer ao mundo? O que importa é os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam desse mundo como se dele não usassem. Porque a figura desse mundo passa, quisera ver-vos livres de toda preocupação. Parece que essa resposta foi bem complexa, né? Não dá para entender, concorda? Tá estranho, que negócio é? Eu tenho, mas não é. Chora, mas não chora. Alegre, mas está triste. O que está querendo dizer aí?
Então vamos dar uma tradução bem rápida e isso depois você vai ter que explorar, porque é uma coisa bíblica importantíssima. É responder essa pergunta. Porque se estivermos no mundo, envolvidos pelo mundo, nosso progresso em Cristo fica totalmente limitado. Então vamos lá, o que importa? Vamos falar sobre os que choram, isso é fácil de explicar. Os que choram como se não chorassem. A vida do cristão, ela vai passar por provas. Não é só felicidade, vai ter situações difíceis. Como que o cristão deve comportar-se nessa... Deus está olhando. Na situação difícil, você está sofrendo aquela situação, mas você pode ter um semblante confiante. A confiança pode estar no coração. E essa confiança te faz ter certeza de que nele, se eu estou confiante por causa de Jesus, se é por causa de Jesus, então eu posso todas as coisas. Eu posso superar qualquer situação. Tudo é possível ao que crê, né? Então, os que choram começam a ter atitude como se não chorasse. Por quê? Porque eu estou confiando em Cristo. Os que vivem, tem mulher, e a mulher que tem marido, vale para os dois aqui, como se não tivesse. O que é isso? Eu não vou ligar para minha mulher? Não, porque eu vou me relacionar com ela na perspectiva de Cristo em mim. E se Cristo está em mim, eu vou poder amar a minha mulher do jeito que Ele ama. E a mulher que está convivendo com o marido e tem que ser submissa a ele como uma regra, é difícil, mas se ela estiver se submetendo por causa de Cristo, é como se não estivesse se submetendo, é natural, a força vem dele. Aqui nós temos que aprender que tudo isso aqui é que mudou o foco, a força é Cristo. Se estamos passando por dificuldade, nós não precisamos chorar, porque Cristo está em nós, Ele é a nossa força. E se nós estamos alegres por causa das coisas do mundo, essa alegria já não é mais tão importante. Ela não, eu nem precisaria dela, porque a verdadeira alegria já está dentro de mim. Se eu estou fazendo aquisições, se eu estou conquistando algo no mundo, aquilo não é importante mais para mim, agora o importante é Cristo. Tudo é Cristo. A gente tem que passar pelas situações naquela consciência de Cristo em mim. Isso é importante. Eu vou tratar as coisas com uma nova visão. Isso é algo que a gente vai ter que explorar e desenvolver com a ajuda do Espírito Santo, porque é assim que nós vamos conseguir passar por toda essa batalha e guardar a fé e chegar naquele dia e receber a coroa da vida. Vamos, então, encerrar aqui o nosso estudo de hoje com a nossa oração. Nos colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, por toda a palavra que nos deste, Senhor, essa palavra que parece pesada, que parece de tensão, de aflição, mas que em Cristo, ó Deus, ela se faz vida. Sabemos que somos mais que vencedores. Nós que por nós mesmos seríamos extremamente derrotados, saímos dessa condição inferior para a condição da vitória na medida em que cremos Cristo em mim. Ele faz a obra, Ele me torna capaz, Ele me ajuda a passar por todas as situações e vencer todas as dificuldades. E, Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Te pedimos que o Espírito Santo pegue essa palavra e dentro de nós e a desenvolva, ó Deus, para que se esclareça o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, seja incorporada essa palavra em nós, por meio dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.